Irmãos, começamos semana passada a estudar um pouquinho sobre como escolher oficiais, né? Nós estamos nesse processo para a organização da igreja, como exigência da Constituição, nós precisamos, inclusive, relembrar alguns princípios para que a igreja esteja atenta. E eu quero convidar você, então, a abrir a palavra do Senhor nessa manhã, inicialmente, em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3. Ô Márcio, você faz aquele favorzinho para mim? Nós leremos aí os versos de 1 a 5. Aqueles que estão com as suas Bíblias na revista atualizada, vamos fazer a leitura em uma só voz? 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor, todos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ótimo, até aqui, irmãos. Dentro dessa sequência, né, sobre o padrão, nós vamos depois voltar aqui a primeira epístola de Timóteo para estudarmos isso ponto a ponto, mas hoje, considerando aí o Dia dos Pais e da exigência que tanto o líder, né, aqui o episcopado falando do bispo como supervisor, né, o termo grego aponta para supervisor, e não como uma categoria hierárquica eclesiástica, né, o bispo, o padre, como a gente vê dentro da cultura romanista, mas tanto o bispo, pastor, presbítero, são denominações que referem-se a, basicamente, a mesma função, ou seja, a liderança da igreja. E nós vemos aqui, em especial no verso 4, que uma das características para exercer a liderança na igreja é que este homem ele seja um exemplo familiar. Né? Nós vamos ver que, basicamente, as exigências bíblicas vão apontar para 3 áreas. A vida espiritual do homem, ele tem que ser um cara crente, temente a Deus e que vive uma vida na presença e na comunhão do Senhor. Nós vamos ver o aspecto moral deste homem, né? A questão de agir corretamente, não ser inclinado à avareza, ter uma postura que até mesmo diante dos ímpios é reconhecida como uma postura moral correta. Por favor, Márcio. E também vemos um terceiro aspecto, que é o aspecto familiar. Obrigado. Dentro desse aspecto familiar, uma das questões que nós vimos aqui, no verso 4, você vai ver que isso aqui está misturado, né? No verso 2 vai dizer, por exemplo, que ele seja esposo de uma só mulher. Isso aqui trata da questão familiar. Associado, por exemplo, na primeira expressão aí, que ele seja, qual que é o termo que aparece aí primeiro? Que o bispo seja repreensível, aqui apontando para uma questão moral. Depois você vai ver, no final ainda do verso 2, hospitaleiro e apto para ensinar, uma perspectiva aqui espiritual, né, de comunhão com Deus, de saber da palavra do Senhor. Aí depois trata de questões ainda morais, né, sociais ou morais. E lá no verso 4 ele vai dizer, e que governe bem o quê? A própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E aí ele coloca uma explicação. Porque que o líder da igreja ele tem que ser um
um bom pai e um bom marido. E ele diz, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, focando um pouquinho nessa instrução a respeito das características do líder, nós vamos aproveitar aí o Dia dos Pais para tratar ou relembrar, né? Eu vou pedir licença aí para o Luciano, para o Ronaldo e o Ailton, que estiveram conosco na última sexta-feira, para dar uma relembrada no estudo que nós fizemos com os adolescentes na última sexta-feira, mas focando essa característica que a própria palavra do Senhor nos chama a atenção para o líder da igreja ou aqueles que vão exercer a liderança na igreja. Irmãos, nós sabemos que dentro do padrão de masculinidade bíblica, que infelizmente é uma situação que tem sido deturpada nos últimos anos, e alguns já dizem que o padrão de masculinidade bíblica nem existe mais, né? E muitas vezes é distorcida, né? Às vezes você vai a alguma igreja também e o padrão de masculinidade aponta para um homem violento, um homem bronco, um homem que confronta, inclusive, aqui as características que o próprio texto que nós lemos apresenta. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o padrão de masculinidade para a família é o padrão de Cristo. É por isso que Efésios vai dizer que o marido tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. No sentido de cuidar dela, de prover aquilo que é necessário para ela, ao mesmo tempo de protegê-la, né, como Cristo faz com a igreja. Então, dentro daquelas 3 funções que a gente tem batido aí na tecla com os homens, né, e que, obviamente, se ramifica, mas os 3 P's você tem que estar na sua cabeça constantemente, né, para exercer corretamente aí a sua função como marido. E vamos aproveitar para relembrar, né? Quais são os 3 P's aí? Vamos lá em coro. Para pelo menos a mulher falar assim, pô, ele tá estudando, né? Então vamos lá. Primeiro, provisão. Ótimo. O marido é responsável por gerar a provisão. Não só a provisão financeira, a provisão de alimento, né? Mas toda a situação relacionada à manutenção da casa. Quando você olha para Gênesis capítulo 2, verso 24, o padrão estabelecido naquela ocasião para a formação de uma família, é apresentado 3 verbos na sequência, né? Por isso, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, une-se à sua mulher e torne-se os 2 uma só carne. Nós temos uma sequência lógica. O torne-se uma só carne, obviamente, está falando da vida íntima, de relação sexual do marido com a esposa, né? Mas para tornar uma só carne, primeiro eu preciso me unir. É a sequência do verbo, então vamos pegar de trás para frente. Para eu me tornar uma só carne, eu preciso primeiro me unir à sua mulher, não às mulheres ou nada disso, mas à sua mulher. Né? Um padrão heterossexual, monogâmico, une-se à sua mulher. Mas antes de me unir com a minha mulher, eu preciso um verbo antes, que é, qual que era mesmo? Deixar pai e mãe. Então, você só vai ter condição de casar e depois ter relação sexual dentro do casamento, que é o padrão estabelecido por Deus, quando você tiver a condição de deixar pai e mãe. Né? Então, em que sentido deixar pai e mãe? Você paga as suas próprias contas, você tem a sua própria casa, você é responsável pela manutenção do seu lar, da alimentação e das questões básicas para a manutenção da família. Então, a provisão como característica da masculinidade bíblica e do padrão que Deus estabelece na função dos homens, exige maturidade. Porque sem maturidade você não tem como deixar o seu pai e sua mãe. E hoje nós vivemos uma geração, né, já virou até senso comum, que a geração de hoje não sai mais de casa. Né? Agora já tem até propaganda nesse sentido. Mãe, minha geração não sai mais de casa. O cara está com 40 anos, está lá ainda. Né? Pedindo Todd no final da noite para a mamãe. Então, só que ele quer manter relação sexual com as pessoas com as namoradas.
Então, um padrão de masculinidade totalmente distorcido. Ele não consegue providenciar nem a manutenção dele. Não consegue nem lavar as orbas, a cueca, seja lá o nome que você queira dar aí dele. E aí ele acha que dá para viver curtindo a vida, né? Morando com o papai e com a mamãe lá, acordando 10 horas. Ah, fulano, coitado do fulano, nós precisamos fazer alguma coisa pro Júnior, coitado do Juninho, né? Ah, vamos ver se a gente compra alguma coisa aí, ou monta alguma coisa para ele, porque olha, ele não consegue acordar cedo, coitadinho do Juninho. 42 anos, né? Mas a gente põe despertador dentro da lata de 20 litros para fazer mais barulho, mas não tem jeito, ele não acorda, tadinho. Coitadinho do Juninho. E aí vai levando, 42, 43, e o negócio não vai. Só que, coitado, ele não consegue casar, não consegue dinheiro, tadinho. Mas aí eu deixo a namorada vir dormir aqui em casa, porque, coitadinho, né? Veja só, coitado do Juninho. Querido, esse é o contexto que nós estamos vivendo. As próprias mães foram um instrumento para destruir a masculinidade dos filhos, né? Quando você ultrapassa essa ideia da proteção e vai para a superproteção, você faz do seu menino um banana, você faz do seu menino um padrão que nós estamos vendo aí, que dá até vergonha de chamar de homem, né? E que agora está em dúvida, porque são tantos gêneros que a nossa sociedade tem apresentado para eles, que eles não sabem nem o que são, né? O que você é? Você é homem? Eu não sei se eu sou homem, se eu sou pan, se eu sou Q, se eu sou A, se eu sou T, eu não sei. São tantas letras e tantas siglas que o cara fica perdido, né? E aí, quando nós olhamos para o recurso bíblico, nós só temos 2 gêneros, irmãos. E a grande mentira de Satanás que tem colocado nos nossos filhos é que existem múltiplos gêneros. Isso é uma mentira muito grandiosa. Biblicamente falando, Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Quantos gêneros nós temos? 2. Para que deixe o seu pai, una-se a sua mulher e se torne os dois uma só carne. Somente uma orientação sexual, heterossexualismo. Esse é o padrão. Só que dentro das famílias, inclusive, que se dizem cristãs, a gente tem já, não, pastor, agora são múltiplos gêneros, múltiplas orientações sexuais. Mentira de Satanás, irmãos. É Deus transformando o homem transformando a verdade de Deus em mentira. E por isso adorando a si mesmo, adorando a criatura ao invés do Criador, servindo a criatura ao invés do Criador. Nós precisamos voltar ao padrão das Escrituras para ensinar os nossos filhos e filhas tanto a perspectiva da masculinidade bíblica quanto da feminilidade bíblica. Irmãos, mestrado, doutorado não te leva para o céu. Hoje nós estamos envoltos num sistema educacional comercial. Ah, pastor, mas eu preciso ter porque senão eu não arranjo emprego. Você pega 20 anos atrás, a graduação formava o cara completo. Hoje a graduação, o cara sai não sabendo nem fazer o óculos-copo. Aí ele precisa do mestrado para ele aprender a fazer o óculos-copo. E aí ele precisa do doutorado para chegar na metade daquilo que há 20, 30 anos atrás a graduação saía. Você pega uma pessoa graduada, qualquer profissão, há 20, 30 anos atrás, e pega o doutorado hoje, você vai ver que o cara às vezes sabe até mais que o outro. Mesmo porque o doutorado é aquele negócio cada vez mais estrito. O cara, qual que é o seu doutor? Eu sou doutor em zootecnia. Ou veterinário. Você é doutor em veterinário. Mas é doutor em quê? Por que que o cabrito faz cocô redondo? É isso. O cara demora 15 anos para pegar um título de doutorado. Qual que é a sua especialidade? Não, eu estudei porque a biologia do intestino do cabrito faz fazer cocô redondo. Meu amigo, isso não vai trazer benefício nenhum para ninguém, cara. Você pega na área, inclusive, de humanas. Eu acho que isso aí é uma vergonha do capitalismo. Aí você pega lá o cara, doutor em sociologia.
Tá, meu filho? Você é doutor em quê? Eu sou doutor da influência da cana, do açúcar, na masculinidade dos meninos entre 12 e 18 anos. Porque esses meninos não viram uma produção de laranja, não viram uma produção de café. Para eles acham que plantação é só cana. Então eu fui pesquisar qual que é a influência do plantio de cana de açúcar na masculinidade dos meninos de 12 a 18 anos. Fala para mim, o que isso é importante? O que isso mudou na nossa vida de benefício social? Nada. É fruto de um comercial, de uma perspectiva comercial. E aí o que acontece? O cara vai para a faculdade, já depois do cursinho, já com seus 20, 22 anos, faz lá os 4 anos de graduação, mais 2 não sei do que, aí especialização não sei do que, aí nós já estamos com 8 anos para ele fazer o mestrado, aí ele vai para o doutorado, já está com 30 e tantos anos. Aí agora que eu tenho que passar um concurso. Tem que passar no concurso para ser professor na cadeira da universidade pública. Aí quantos anos que esse cara já está? 40. Aí você fala assim, e qual que é a perspectiva de glória a Deus na vida desse cara? Nenhuma, ele só está correndo atrás do próprio sonho dele. E às vezes vai se formar de modo estrito, com títulos para a parede inteira, mas para cada vez uma situação menos relevante para a vida de toda a sociedade. Irmãos, a gente precisa rever isso. Se isso é sucesso social, nós temos que rever isso. Porque nós não estamos preparando os nossos filhos para terem um sucesso na perspectiva bíblica. E aí o menino já com 40 anos não consegue passar na universidade que ele quer para pegar a cadeira lá de sociólogo, de antropólogo, sei lá do que ele vai querer fazer da vida. Aí ele entra em depressão aos 40. Porque não passou no concurso. Aí você vai ficar tratando da depressão dele, porque ele não atingiu o sucesso que ele queria. Pelo menos até os 60. Aí já era. Já acabou. Irmãos, nós precisamos rever os padrões das Sagradas Escrituras. Se queremos realmente ter uma família de sucesso. O que é sucesso para você? Hoje o Mauro falou aqui, que pelo menos para aqueles que têm uma noção exata do perigo que é de uma vida longe de Deus, que o sucesso dos pais é ver os filhos seguindo a sua sombra. Talvez esse seja um bom assunto para a gente começar a pensar em relação ao sucesso. Porque muitas vezes nós investimos na vida acadêmica dos nossos filhos para eles serem profissionais, na expectativa de serem profissionais de sucesso, mas são profissionais de sucesso que vão para o inferno, irmãos. Isso é sucesso? Não sei. Na perspectiva bíblica, não é. Você pode ter certeza disso. Provisão, irmãos, vai muito além de você pôr arroz e feijão lá na sua casa. Provisão vai muito além de você pagar a água, a conta de água e conta de luz, ou dar uma caminha confortável para o seu filho. É prover, inclusive, um entendimento para ele. O outro P que nós vimos, qual que é mesmo? Proteção. Proteção. Que é a ideia de ser o exemplo de cuidado, de liderança dentro da casa. As crianças, os nossos filhos precisam saber que existe um capitão no navio. Que quando a situação sair do controle, ele vai olhar para você e falar, e aí, o que a gente vai fazer? Mas hoje os pais não querem mais assumir essa liderança protetiva. Às vezes situações importantes na vida dos filhos,
E a responsabilidade do texto que o presbítero Mauro leu nessa manhã, que é Efésios 4, a palavra pais ali é pai no sentido só da figura paterna. Então, pais ali é o plural, quando você junta vários pais. E não pai e mãe, porque a responsabilidade bíblica da liderança é do homem. E diz pais. Aí o menino vem pedir alguma coisa. Fala para sua mãe. Conversa com a sua mãe. Ô pai, eu tenho que decidir, não sei o que. Não, conversa lá com a sua mãe. Não é exemplo de liderança dentro de casa, não é exemplo para tomar as decisões, não é exemplo para definir o que faz e o que não faz. Hoje as crianças pequenas é que decidem, inclusive, que vão almoçar, que vão jantar e aonde vão. Na minha casa, depois que meu pai terminou a reforma da casa, e eu participei muito tempo disso, eu já chegava do colégio, já tinha a listinha das coisas que eu tinha que fazer. Baldear não sei quanto milheiro de tijolo para dentro, não sei quanto de areia, não sei quanto de pedra, não sei o que, fazer isso, fazer aquilo. Todo dia tinha atividade para fazer. Terminou a reforma. E aí então meu pai, na sala de jantar, comprou uma mesa, estilo familiar. E aí nós sentávamos juntos todos para fazer as refeições. E a cabeceira da mesa era sempre de quem? Do meu pai. Ainda isso até hoje. A gente vai para lá, qual que é o lugar do vô? Embaixo da janela. Porque se estiver ventando demais, é ele que protege a família fechando o vitrô. Irmãos, hoje, a gente não estabelece esse limite de liderança nem nas pequenas coisas dentro de casa. A gente faz a vontade dos nossos filhos. E fica fazendo a vontade deles até os 40 e tantos anos. Isso não é proteção. Isso é ludibriação. O outro P, qual que é mesmo? Promover, ou promovedor. Você, como aquele que vai promover o bem-estar da sua família, que vai amar a sua família, vai ser fonte disso. É o que se precisa para governar bem uma casa. Irmão, sem provisão bíblica, sem a proteção ou da liderança protetiva, ou sem essa ideia de ser o promovedor do bem-estar da família, de gerar o suprimento, aquilo que é necessário para a esposa, aquilo que é necessário para os filhos, no sentido emocional e espiritual, nós não vamos governar bem a nossa própria casa. Pastor, é uma tarefa muito difícil. É isso mesmo. Por isso que os discípulos, quando Jesus ensina a respeito da responsabilidade da casa, os discípulos falam, se for assim é melhor nem casar. E Jesus fala, cada um vê aonde que aperta o calo. E se é para fazer mal feito, é melhor que você fique eunuco mesmo. Só que não é para, lembra, não pode tornar uma só carne sem antes me unir, sem antes deixar. Então, ou você chupa o dedo o resto da vida, ou você assume um compromisso de masculinidade bíblica. Irmãos, qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje dentro da igreja? Cadê a liderança masculina da nossa igreja? Não é da igreja presbiteriana reformada de Araraquara. Graças a Deus a gente tem bastante homens aí. Mas olhe para a igreja. Qual que é a liderança masculina que nós temos na igreja? Não temos. E se temos é meia boca. Nós precisamos ter homens com padrão espiritual, moral e familiar ou social na expectativa que o próprio Deus estabelece. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Dito isso, vamos lá. Trabalhar um pouquinho aqui com essa questão do governar bem a própria casa, ou na função de pai. Primeiro, qual que é a função dos pais? Vamos tentar trabalhar aqui. O que se espera, inclusive, dos filhos? Quando você vai para Tito, dá uma olhadinha aqui para mim, Tito. Que é um texto paralelo sobre o padrão do que se espera de um homem de Deus.
Tito, capítulo 1, verso 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse o quê? Presbíteros, conforme te prescrevi. E qual que foi a prescrição? Alguém que seja irrepreensível. Mesmo padrão que Paulo já havia dito antes. Marido de uma só mulher. Que tenha filhos o quê? Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são o quê? Insubordinados. É responsabilidade sua, irmãos, trabalhar com seus filhos para que eles, primeiro, sejam crentes e que eles sejam obedientes. Dá trabalho isso? Muito, muito trabalho. Não é pouco, não. É muito. Porque o seu filho é pecador, como você. E você às vezes trabalha com infeliz, anos a fio. Você fala, não, o fulano está preparado, esse aqui está preparado, esse aqui não vai me dar trabalho não. Você pisca uma semana, o infeliz já pronto. Aí você fala, mas como que faz o negócio? É pecador, como você também é. Então é um negócio que não dá para baixar a guarda, irmãos. Não dá para baixar a guarda. E uma das grandes dificuldades que a gente tem tido como liderança da igreja é justamente homens que tenham famílias dentro de um padrão que se espera. Porque baixamos a guarda. Que os filhos sejam crentes e que não sejam acusados de dissolução nem de insubordinação. É isso que nós esperamos desses filhos. Quais os parâmetros para tocar no coração dos nossos filhos? Quais são as perguntas fundamentais dos filhos que nós temos que responder de modo bíblico? E como que os filhos podem ajudar os seus pais, inclusive? Como nós falamos no início, essa palestra foi dada inicialmente para os filhos, né? Mostrando a responsabilidade dos pais, dos filhos. O foco que nós demos maior foi para os adolescentes, mostrando o que eles deviam fazer, inclusive, para ajudar os pais. E agora nós vamos inverter aqui a chavinha para aplicar, dando uma ênfase maior sobre o pai. E qual a base para o sucesso na relação entre pais e filhos? Vamos tentar caminhar nisso aqui. Vamos lá. Vamos tratar com a função dos pais. Vamos ver essa sequência de versos aqui, e para pelo menos ter aí uma noção bíblica, de alguns princípios bíblicos, para começo de conversa, para a gente definir aqui as prioridades ou os princípios que a gente precisa. Primeiramente, abra lá em Ezequiel 18. Ezequiel 18, verso... Todo o capítulo vai falar disso, mas vamos... Qual que é o título que deram aí? Dá uma olhadinha aí, que o SBB colocou aí de título. A responsabilidade é pessoal. Mas vamos ver o verso 20, que nós já lemos esse texto em outro momento. Depois você lê inteiro se você quiser, mas o verso 20 nos ajuda. Vamos ler juntos? Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então veja aí, qual que é o contexto de Ezequiel 18? Um pai justo no sentido de ser crente, temente a Deus, porque sabemos que não há um justo sequer, não é no sentido de que justo que atinja o padrão de Deus, mas justo no sentido de ser crente, temente a Deus, de fazer a vontade do Senhor. Tem um filho que se torna perverso. Ok? O filho se torna perverso. O pecado do filho não vai ser cobrado do pai. Aí esse filho perverso tem um filho que vê a perversidade do seu pai e se torna justo. Esse filho justo não vai receber o pecado do seu pai, ou a consequência do pecado do seu pai, ou a condenação do pecado do seu pai. Se esse filho, ou agora neto, né, justo, tem um filho, o filho resolve ser perverso também, problema dele. Ou seja,
Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Irmãos, nós somos exortados pela palavra de Deus como pais a ensinar os nossos filhos, a dirigi-los no caminho do Senhor, a apresentarmos aquilo que deve ser, como ele deve andar, o que ele deve fazer. Mas isso não significa que você vai ter sucesso nessa tarefa. Porque o filho é responsável pelo seu próprio pecado. Se o coração dele não estiver convertido ao Senhor, você pode ensinar, falar, bater na cabeça dele, inculcar, e ele vai continuar escolhendo o caminho da perversidade. E aí o pai, obviamente, a mãe, né, entra em desespero. Mas o que a palavra de Deus diz? Não entra em desespero. A sua responsabilidade é ensinar. Se o infeliz não quis aprender e quer andar em perversidade, ele é responsável pelo seu próprio pecado. Irmãos, nós não temos garantia nenhuma de que todo o investimento que porventura fizermos sobre os nossos filhos, que eles vão ser crentes. Existe alguma garantia nesse sentido? Não. Pega o exemplo, por exemplo, de Samuel, profeta de Deus. A Bíblia diz que os filhos deles eram gente boa? Não. O envergonharam. Pega o exemplo antes, né? Sacerdote Eli. Os filhos dele, sacerdote, foi aquele que foi usado por Deus, inclusive para orar, para que Ana, para que Deus ouvisse a oração de Ana, tudo mais. Como que eram os filhos desse cara? A Bíblia chama eles de filho de Belial, que é uma expressão que aponta para aquele filho desprezível, aquele filho ingrato, filho terrível, aquele que é nojento. O fato de você ser crente e ensinar os seus filhos no caminho do Senhor não garante a salvação deles, essa é a realidade. Porque cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para você como pai é o seguinte: você tem que exercer a sua função em obediência ao Senhor com todo o zelo e dedicação do seu coração, sem baixar a guarda. Em oração, em comunhão com Deus, mas isso infelizmente não te garante sucesso. Por isso você tem que falar com seu filho como se ele fosse aquilo que de fato ele é. Um pecador miserável que carece da graça de Deus, como você também um dia careceu e como eu também careci. Filho, você precisa se converter, você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa reconhecer que é pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer na palavra de Deus como verdade. Porque se ele assim não fizer, ele vai andar no caminho tortuoso dele. Mas ao mesmo tempo isso tira a responsabilidade do pai no sentido do peso, por não ver os seus filhos caminhando como deveriam. Nós vamos ensinar, nós vamos fazer, falar, nós vamos apontar, mas, infelizmente, a salvação não depende de nós, é fruto da graça de Deus. O texto de Efésios 6,4 nós já lemos aqui no início, que diz: Pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e no que mais? Na admoestação do seu próprio coração. É isso que está lá? Não. Na admoestação do Senhor. Um dos grandes problemas, muitas vezes, na educação dos filhos é que a gente quer imputar aquilo que está no nosso coração e não aquilo que está na palavra de Deus. E às vezes a gente coloca alguma coisa sobre os nossos filhos que está no nosso coração e isso gera ira. Porque é fruto do nosso egoísmo, fruto do nosso próprio pecado, fruto da superproteção e uma série de coisas. Provérbios capítulo 1, verso 8, trata mais dos filhos, onde diz: Filho meu, ouça o ensino do teu pai, a instrução da tua mãe, ou vice-versa. O capítulo 4, a mesma coisa. Hebreus capítulo 12, de 4 a 13, fala a respeito da correção, do castigo físico como instrumento para tirar a estultícia, e que Deus faz isso conosco.
e assim como os nossos pais terrenos também faziam. E que dentro dessa disciplina, em algum momento, a correção física faz parte do processo de educação dos seus filhos. Ai, pastora, mas a psicologia já disse que nós não podemos fazer isso. A psicologia é Bíblia. O seu psicólogo, ele é teólogo. Ele já estudou as escrituras. Então você não devia nem ir lá. Porque se seu filho está precisando de psicólogo, é porque você primeiro está falhando como pai e como mãe. Ai, pastor, meu filho tem débito, não sei o que. Ele tem débito da sua atenção. Está faltando é a sua atenção. Não é que ele tem o débito de atenção. Ai, meu filho, ele é bipolar. Não, não é bipolar. É porque ele tem um pai lá não sei onde e uma mãe na outro lugar. Vai ser bipolar mesmo. Porque com o pai ele recebe uma instrução. A mãe vem, desmente e fala outra. E se tiver um vô na história, vai ser tripolar. Irmãos, nós estamos invertendo a verdade de Deus. Mudando a verdade de Deus e transformando isso em mentira. E aí é mais fácil falar assim, meu filho tem um problema psicológico, pastor. Meu filho tem uma patologia psiquiátrica. Porque agora, inclusive, 6 anos de idade, está tomando já um remedinho para acalmar. Ele é muito nervoso. Meu Deus do céu, irmãos. Avalie como está sendo a sua postura dentro da função de pai, dentro da função de mãe. Comer chuchu, abobrinha com arroz, mas um lar com o pai, com a mãe presente, dentro do padrão bíblico, vale mais do que você dar um iPhone 13 para o seu filho de 5 anos. Porque é isso que está acontecendo. E você vai dar o iPhone para o seu filho de 5 anos, com 7 anos ele já vai vender para usar droga. Eu fiz tudo para esses meninos, viu, pastor? Fiz tudo. Você só não fez o essencial. O que a Bíblia manda você fazer. A gente tem dado mais atenção para o pet do que para os filhos. A gente tem dado mais atenção para os nossos hobbies do que para os filhos. A gente tem dado atenção mais para o nosso próprio coração do que para os filhos. A gente tem preocupado em resolver a nossa vida emocional, nossa vida social, nossa vida profissional, mais do que a atenção dos nossos filhos. E outra, tem pais que só querem ter filhos por uma questão de ascensão social. Só para falar, eu tenho filhos. Tanto é que a produção independente tem crescido. Mulheres que não dão conta nem de conviver com o marido, não, eu quero ter um filho. Aí vai lá no banco de esperma, pega um catáloguinho lá virtual, eu quero um cara, sei lá, olho verde, que não seja careca e sei lá eu o quê. Vai ter aquela que vai escolher, não, eu quero careca. Pronto. E aí, produção independente. Maravilha. Aí você fala, esse não é o padrão de Deus, querido. Esse não é o padrão de Deus. Irmãos, nós somos os causadores dos nossos maiores problemas. Quando nós desprezamos o padrão de Deus. Colossenses 3, 20 e 21. Abra sua Bíblia lá. Irmãos, hoje eu estou aqui como promotor dos filhos, tá? Estou aqui para erguer a minha voz em defesa deles. Depois você ficar com raiva de mim e quiser me bater no final do culto, não tem problema. Colossenses capítulo 3, verso 20 e o verso 21.
Aqui relembrando alguns princípios dos deveres da família, né? Tratando aí dos filhos e dos pais no verso 20 e 21. Então o verso 20 diz: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, para que não fiquem deprimidos, para que não fiquem ansiosos, para que não fiquem em pânico. Muitas dos problemas emocionais dos nossos filhos, irmãos, é porque nós temos irritado eles com a ausência da postura bíblica em nosso coração. A gente segue aquela filosofia maldita dos antigos, que dizia assim: Deus dá, Deus cria. Já ouviu isso? Os velhos falando? Nossa, minha irmã teve 18 filhos. Pastor, Deus dá, Deus cria. Aí dos 18, 16 estão na penitenciária. As outras 4 virou sabe-se lá o quê. Não, meu. Deus te deu como herança para você criar. Não jogue sobre Deus a responsabilidade que Ele já te deu. Deus te deu, mas também te deu a responsabilidade de criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é simplesmente deixar lá. Pastor, tá aí, vamos ver o que vira, vamos ver o que acontece. Não é assim. Deus te deu com responsabilidade para você criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Relembrando disso tudo, então basicamente nós podemos definir aqui a função dos pais, irmãos. Primeiro, você tem que amar os seus filhos. Como eu acabei de citar, Salmo 127 diz que herança do Senhor são os filhos. Ele é presente de Deus para você. Ele não é estorvo, ele não é consequência de pecado. Tem muitas mães que falam assim, não programamos, pastor. Veio fulano sem a gente querer. Ele nunca é estorvo. Ou aqueles, pastor, fazer o quê, né? A carne é fraca, aí eu engravidei. Então esse aqui é o fruto do meu pecado. Não, ele não é fruto do seu pecado. O seu pecado é toda a consequência que você teve por ter ele antes de se casar e antes de deixar pai e mãe. Eu falo às vezes para os jovens, né, que acabam invertendo a ordem, se tornam uma só carne antes de se unir, antes de deixar pai e mãe. Ele fala assim, pastor, agora engravidou, é a consequência do pecado? Não, a criança é bênção. A consequência do pecado é que agora você vai ter que fazer tudo correndo e vai ter que se adaptar a uma vida de casado, já com uma criança que vai colocar a dificuldade em níveis exponenciais. Se já casar e adaptar a vida lá, casadinho de novo, você e ela, né? Onde põe a pasta de dente, papel higiênico é virado para lá, virado para cá, só isso aí já é 3 anos de briga. Agora com a criança ainda, vai piorar. A consequência do seu pecado é esse cardo e abrolho a mais aí, né? É esse espinho a mais aí que vai ter na sua vida. Você vai ter a dificuldade. Pastor, eu não conseguia pagar nem minhas contas, agora tem que pagar a minha, da mulher e da criança ainda. E mais o pacote de fralda com 60 conto, tá o pacote de fralda? Quanto tá? 70 conto? Meu Deus do céu. Compra uma rolha. Olha só, aí o cara vai entrar em desespero. Ele não se programou para isso, ele não planejou para isso. Essa é a consequência do seu pecado. Agora a criança não. Ela é bênção. E você não vai descontar nela a sua frustração de vida. Ela é a parte inocente na história. Irmãos, você tem que amar.
Quem ama promove o bem-estar. Quem ama providencia o que é necessário, protege. Às vezes, para a gente ganhar um dinheirinho a mais, alguma coisa assim, a gente simplesmente terceiriza a provisão, a proteção e o promover do bem-estar das nossas crianças para outros. E isso vai cobrar um preço alto demais. A nossa geração já tem vivido isso. É sua função amar. Ah, pastor, mas eu dou, viu? Os 5 minutos que eu passo por semana com ele, olha, são os melhores 5 minutos da vida dele. Meu amigo, criança, aquele lance, né? Tempo de qualidade, pastor. Eu passo tempo de qualidade. É lógico, tem que focar tempo de qualidade. Mas tempo de qualidade também exige quantidade. Quer ver um exemplo? Quando você namorava, quanto tempo você queria ficar passando com o namorado, com a namorada? Riu, né? Hã? Quanto tempo? O pai da moça tinha que falar assim, você não acorda cedo não, fulano? Hã? Ou como os antigos dizem assim, você costuma lavar o pé para dormir? O cara não vai embora, pô. Hã? Não é assim que funciona? Mas por quê? Porque você ama. Ai, minha paixão da vida, eu quero ficar junto com ela. É meia-noite, ainda está no telefone. Vai, desliga o C então. Agora é vídeo. Agora é vídeo. Na minha época era o telefone, agora é vídeo. A outra está com a... Você está com sono? Tô. Mas então desliga. Não, desliga o C. Eu não sei. Não, então vai. Vamos junto. 1, 2 e... não desligou, né? Você... Aí fica lá. Vai lá. 1h da manhã, desliga. Você acorda no outro dia com o despertador atrasado para a escola, qual que é a primeira coisa que você pensa? Bom dia. Aí ela já vê que você acordou. Ai, bom dia também. Por que você quer passar tempo e dorme pensando e acorda pensando? Porque você ama. Agora com o filho você fala assim, dormiu? Graças a Deus. E fica silêncio para não acordar. Não tem um remedinho para dormir 3 dias direto? Cadê o amor, queridos? Cadê o amor? É sua função, tá bom? Vamos lá. O texto de Efésios 5,18, né? Efésios 5,18, enchei-vos com o Espírito, não vos embriaguei com vinho, com a ordem de dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí o verso 20 vai dizer, com vida de adoração, o verso 19, melhor dizendo, o verso 20, gratidão, e Efésios 5,21 vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O pai se sujeita ao filho? Sim. Em que sentido que o pai se sujeita ao filho? É o texto que nós lemos em Efésios 6. Não os provocando a ira, mas criando na disciplina e na admoestação do Senhor. É sendo pai. Você sendo pai, como a Bíblia quer que você seja, você está se submetendo ao seu filho. Quando você deixa de cumprir com as suas funções de pai, você deixa de se submeter a ele. Então, amar. Segundo, instruir. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 7, talvez seja o mais clássico disso. Abra lá. Deuteronômio, vamos ler rapidamente aqui o verso 4, o capítulo 4, verso 9. Eu quero quebrar mais um padrãozinho aqui, né? Como que diz o negócio aí? O pai educa, o tio estraga e o vô corrompe. Não é isso? Ou, fazendo um negócio mais resumido, o pai educa e o vô estraga. Não é isso que a gente ouve na cultura? Veja o que a Bíblia diz. Apesar que essa história do tio aí eu gosto. Ainda mais que eu vou ter um sobrinho agora. Mas vamos lá. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo. E guarda bem a tua alma. Sua responsabilidade como pai, sua responsabilidade como vô.
ser um bom exemplo, guardar você mesmo do seu próprio pecado. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, ou seja, essa comunhão com Deus, essa experiência com Deus. E aí o final do verso 9 diz assim, e os farás saber. A quem? A teus filhos e a quem mais? E os filhos dos teus filhos. Filhos dos teus filhos quem são? Os netos. Essa história de que o pai corrige, ou que o pai educa e o vô estraga, não é bíblico. Você tem que ser um padrão de exemplo, não só para os seus filhos, como também para os seus netos. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 em diante. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, lá no mais profundo da sua alma. Tu as inculcarás a quem? A teus filhos. Você precisa conhecer a Bíblia para poder ensinar a Bíblia para o seu filho. Se você não conhece a Bíblia, amigo, você vai ensinar o quê? Você vai ensinar a filosofia do ratinho para ele. Tá? Você vai ensinar qualquer outro seguidor aí, qualquer outro influenciador que você siga. Você tem que conhecer a Bíblia para ensinar a Bíblia. Então ele diz, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás nos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, gastando tempo com ele. Também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O judeu entendeu que isso aqui era literal. Então o que ele fez? Ele vai lá na porta da entrada lá, ele põe lá uma sigla lá que simboliza a lei de Deus. Aí toda vez que ele vai entrar, ele põe a mãozinha na plaquinha para entrar. Não é isso. Colocar a lei de Deus no umbral da tua casa ou colocar ela dentro da tua casa significa que o ambiente familiar precisa estar inserido dentro do padrão e do princípio bíblico. Não adianta nada você pôr lá, olha, pastor, a palavra do Senhor está na minha casa. Comprei um quadro. Salmo 91, está lá, bonitão. Salmo 23, está lá, bonitão. Não adianta nada. Ou comprei uma Bíblia, pastor, pus lá agora, na minha sala de estar, a folha do Salmo 23 está até amarelada, porque só fica ela aberta lá. O pó já até se acostumou daquela página. Isso, não é isso ter a palavra de Deus na sua casa. Ter a palavra de Deus na sua casa é o seu dia a dia. Pôr a palavra na sua mão significa que os seus atos, os seus feitos são de acordo com a palavra de Deus. Pôr a palavra do Senhor entre nos olhos significa que o seu pensamento é um pensamento bíblico. Você pensa biblicamente, você age biblicamente, você vive biblicamente. Irmãos, é um desrespeito para com o nosso Deus achar que somente essa hora, 1h30 que ele passa na escola dominical, ele vai aprender dos princípios da palavra do Senhor. E não é nem contigo, é com o professor. Você tem que inundar a sua casa, biblicamente. É isso que Deuteronômio fala. É sua função instruir. Pastor, é culto doméstico? Não. É andando, levantando, sentando, indo para a escola, voltando da escola, levando ele no supermercado, ensinando ele a se comportar no supermercado, fazendo as coisas do dia a dia, ajudando na tarefa. Ou seja, irmãos, é o tempo todo. Você vai ensinar o tempo todo. Você vai inculcar o tempo todo. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, tudo. Fruto do amor, fruto da instrução. O que mais que é função dos pais? Corrigir. Criai-os na disciplina e na admoestação. Isso é correção. Você vai para vários textos na Bíblia que diz, inclusive, que o castigo físico livra a criança da estultícia. Existe aqui uma diferença, irmãos. O castigo físico é um instrumento bíblico, mas ele só deve ser usado dentro do padrão de Efésios 6, quando ele diz, pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina não pode ser fruto do seu egoísmo. A correção não pode ser fruto da sua pecaminosidade, porque isso você vai irritar os seus filhos.
Ah, mas por que eu estou apanhando? Ou quando você desconta a sua raiva, a sua ira na disciplina do seu filho. A Bíblia diz que a correção faz parte do princípio bíblico, mas com sabedoria. Eu falei que existem duas perguntas fundamentais das crianças, só vou pontuar aqui, porque a gente vai trabalhar isso, se Deus quiser, em outubro, no Encontro de Casais. Mas as duas perguntas fundamentais das crianças primeira, eu sou amado? E você fala, não, pastor, eu amo meu filho. Eu quero saber se ele se sente amado. Porque você pode declarar e até falar que ama, mas será que ele se sente amado? Essa é a primeira pergunta. Dependendo da resposta que você dá, ele vai ter uma reação. E a segunda pergunta fundamental que os filhos nos fazem, eu posso fazer tudo o que eu quero? E dependendo da resposta que você dá, você vai ter reações. No caso da disciplina, essa segunda pergunta tem que ser respondida de modo claro. Limites de modo claro. Usando aqui um ambiente, talvez, futebolístico, né? Imagina que nós vamos jogar bola e ninguém explicou as regras. E de repente, num determinado momento, você vai lá e põe a mão dentro da área. Você não é o goleiro. Aí o juiz vem e apita, é pênalti, está expulso. Aí você fala assim, mas ninguém me falou nada disso. É justo isso? Não. Só é justo apitar o pênalti a partir do momento que você ensina a regra. A correção só deve ser aplicada depois que você explicou as regras. Simples. Ah, mas ele é pequenininho, pastor. Pecador. É um pecadorzinho, mas é pecador. Até cientificamente falando, com 3 meses de idade, já falei isso, ele já sabe mentir. Ele produz sons, choros, que ele não está sentindo, para que você possa ser ludibriado por ele. E ele, se com 3 meses ele já é capaz de mentir, ele aprendeu isso quando? Foi aprendendo nos primeiros meses de vida. Os primeiros dias ele já está aprendendo. E com 3 meses ele já é um mentiroso perfeito. Ele vai crescendo a mesma coisa. Já viu? Você olha assim, mas não saiu nenhuma lágrima desses dois. Ele morde até a língua, às vezes sai e não sai. Mentira. Pequenininho. Chega diante dele, olha nos olhos dele, fale com ele no mesmo nível dele. E diz assim, olha, você não precisa fazer isso para chamar a atenção do papai. Isso que você está fazendo não é de bom grado. Você me entendeu? Olhe nos meus olhos. Responde para mim. Você me entendeu? Se ele fala, você pode inclusive chegar para ele e falar, então me responda. O que o papai falou para você não fazer? Ah, eu não posso fazer tal coisa. Você está certo disso? Sim, então tá bom. Se você não obedecer, você vai apanhar. Tudo bem? Uma palmadinha só para você saber que você não obedeceu. Ah, pastor, uma psicologia. Volto a falar, psicologia não é Deus. Ou você tem a Bíblia como regra de fé e prática, ou você vai colher os frutos da sua própria sabedoria. Mas faça de acordo com a sabedoria bíblica, para não irritar os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu já contei em casa, nós tínhamos um sistema de 3 palmadas só, o máximo. Mas por que só 3 palmadas? Não, uma para pai, para o filho e para o Espírito Santo. Não, estou brincando. Era justamente para que eu não me excedesse. Porque tem hora que as crianças são tão obstinadas na prática do mal e na desobediência que dá vontade de dar umas 50 palmadas. Para não exceder, eu coloquei isso como limite para mim. E aí nós definimos claramente que 3 palmadas era o pecado máximo. E o pecado máximo em casa era a mentira. Mentiu, 3 palmadas. Brigou lá entre os irmãos, 2 palmadas. Fez qualquer outra coisa de desobediência, não sei o que era coisa mais leve, 1 palmada. E aí fez algo que era coisa do dia a dia, coisa simples, aí só ia lá pensar lá um pouquinho, para não chegar na palmada. Pronto. Estabelecido de modo claro, definido e tudo mais. Acontecia determinada situação em casa, para correção.
chamava o indivíduo, a criatura, vem cá, criatura, o que aconteceu? Aí tinha já o promotor para acusar, porque com 3 filhos você sempre tem o promotor e o defensor. Né? Aí o promotor falou, ele mentiu! Ele mentiu. Aí eu, mas não foi uma mentira assim, viu, pai? Ele sempre tinha. Aí tá, não, mas tudo bem, pode ir embora vocês não fazem parte do processo. Vem cá você. Olho no olho, o que aconteceu? Conta pra mim. Não sei o que. Meu amigo, você vai piorar a mentira agora? Porque esse negócio pode dobrar. É 3 palmas para cada mentira, hein? Aí já. Qual que aconteceu? Eu menti, fiz isso. Tá, então o que é que nós combinamos? O que vai acontecer agora? Já que é uma mentira. Uma palmada? Não, uma palmada não é para mentira. Mentira quanto que é? Quantas palmadas? 3. Isso, 3 palmadas. Mentira. E por que você vai apanhar? Porque o pai é malvado? Não, porque eu menti. Então tá, então confessa o seu pecado. O que você fez? Eu menti. Então fala. Vamos orar pedindo perdão pro senhor. Orávamos, pedindo perdão pela mentira dele. Tá, beleza. Deus te perdoou. Mas tem consequência a todo pecado. Vira aí. Puf, puf. Às vezes sai até talco, né? Puf, puf. Na fraldona de 3, 4 anos. Puf, puf. Pronto. Tudo bem? Tá bom, vem cá, o pai te ama, te abraço, não sei o quê, parará, papapá. Aí até um dia um deles chegou para mim, eu não gosto de apanhar. Eu falei, eu também não gosto de bater. Vamos fazer um combinado, você não desobedece mais, você não apanha mais e eu não te bato mais. A partir do momento que você entrar nesse acordo, para mim está fechado. Você só apanhou por quê? Porque você fez. Pronto, você jogou a responsabilidade sobre o seu filho. E preservou a sua própria responsabilidade diante dele. Eu não quero apanhar, é só eu não fazer. Pronto, acabou. Corrigir, irmãos, faz parte. Cuidado, não siga essas filosofias presentes aí, não. Eu tenho mais 5 minutinhos, então vamos lá. Quarta função, direcionar. Que é justamente conduzir. Irmãos, as crianças não são maduras para saber o caminho, a direção que elas vão tomar. É preciso que você constantemente direcione. Pastor, eu ensinei ele a escovar os dentes com 3 aninhos. Aí você vai olhar só quando ele tem 8. Você vai chegar lá, não tem nem dente mais. Mas eu direcionei ele com 3 anos. Meu amigo, tem que direcionar todo dia. Todo dia. E você fala assim, pastor, isso acaba quando? Não sei, porque os meus tão grandes, até hoje eu tenho que direcionar. Constantemente. Coisa simples. Resolvemos fazer um canteiro de horta lá em casa, lá o Samuel estava animado, vamos fazer, então vamos lá. Aí o Samuel vai, enxadinha lá, tarará, pum, jogava a enxada lá. Meu amigo, não se deixa a ferramenta jogada, porque você pode se lembrar que você jogou ali e não pisar, mas eu não sei, vem aqui, piso, me corta. Tá bom, pai. Aí o rastelo, lá, não deixa, alguém pode pisar, mas ficar. Tá bom. 3 dias fazendo o negócio, 3 dias falando 10 vezes. Aí no último dia era só a vassoura, ele pegou e pum, jogou a vassoura lá. Falei, meu filho, não joga. Mas é a vassoura. Falei, tudo bem, ela não pode me machucar, mas se eu pisar nela eu vou quebrar e eu vou ficar sem a vassoura. Verdade, o senhor tem razão. Quantas vezes for necessário você vai direcionar? Não tem férias, não tem feriado e não tem aposentadoria. Pastor, é tudo isso? Então nem case. Porque nós só estamos falando do filho. Tratar com a mulher e tratar com o marido é outro pepino, então. Então, se você já está achando difícil ter filho, nem case. Último. Não só direcionar, mas você precisa treinar. Né? Falando com eles aqui, eu disse que a diferença de direcionar e treinar, falando para os adolescentes, ela é simples. Quando você vai na academia, e tem um profissional lá, contratado pela academia, para te direcionar. Ele vai te treinar? Não, ele vai te direcionar. Ele vai lá pegar uma listinha e vai dar para você, você vai fazer
30 minutos de esteira, você vai fazer não sei quantas sessões lá, repetições nesse aparelho, tantos nesse, não sei quantos abdominais, não sei quanto, não sei do que, parará, tá? Te dá o papelzinho na mão, você vai lá com o papelzinho, você vai ticando lá o que você vai fazendo. Ele te direcionou. Agora, quando você tem um personal trainer, o que ele faz com você? Ele não só te direciona, mas ele te treina. O pai, ele tem que direcionar e treinar. E às vezes, para treinar, você vai ter que correr junto. Para treinar, você vai ter que pegar o peso para mostrar para ele. Isso é treinar, tá junto. 5 funções. Qual que está escrito ali, ó, depois do amarelo ali, ó. Primeira linha em branco ali, o que está escrito? Basicamente, podemos definir. Então, são 5 funções básicas. Tem muito mais. Amar, instruir, corrigir, direcionar e treinar. Irmãos, os filhos são bênção do Senhor. E nós precisamos ser bênção na vida dele como pais. Porque senão você só foi um reprodutor. Igual aquele touro lá. Que o fazendeiro compra só para cobrir as vacas dele e dar um monte de bezerro. Ah, tem tantos filhos. Os filhos seguem a sua sombra. Pense biblicamente, fale biblicamente, haja biblicamente, se você quer ser realmente um bom pai e instruir o seu filho no caminho em que ele deve andar. Que Deus assim nos abençoe e que Deus te fortaleça como pai em especial para que você possa glorificar o nome do Senhor.